Você entregaria sua filha em casamento só para salvar sua fazenda da falência? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Clara. Aos 18 anos, ela foi vendida, como parte de um acordo. Mas ninguém menos, absolutamente ninguém menos, imaginava o que viria depois. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. Então prepara a pipoca e comente aqui embaixo de onde estão assistindo. A gente vai te mandar. O céu de Goiás se estendia como um manto dourado, enquanto a poeira vermelha subia das rodas do velho caminhão que avançava devagar pela estrada de terra. No banco de trás, Clara observava a paisagem como quem assiste ao fim de um sonho. Calada, com os olhos marejados, tentando disfarçar a dor que pulsava no peito. A estrada parecia não ter fim, e o silêncio dentro do veículo gritava mais do que qualquer palavra dita. O pai, ao volante, mantinha os olhos fixos à frente, como se não houvesse outra escolha, senão seguir. Ao lado dele, a mãe torcia as mãos no colo, rezando baixo, como se isso a redimisse do que estavam prestes a fazer. A casa surgia no horizonte como uma sombra, grande e silenciosa, cercada por campos que pareciam engolir tudo ao redor. Vicente os esperava do lado de fora, encostado em um mourão de cerca, com o chapéu baixo cobrindo o rosto e as mãos firmes cruzadas à frente. Não disse nada quando o caminhão parou. Apenas acenou com a cabeça e virou de costas, andando devagar em direção à porteira. Clara desceu com as pernas trêmulas, o rosto pálido, e os olhos fixos na bota encardida que pisava na terra que agora também era sua. O calor era seco, mas dentro dela havia um frio que não passava. O tempo parecia parado naquele pedaço de chão, onde tudo mudaria sem volta. O cheiro de terra molhada do curral, o zumbido das cigarras, o estalo da cerca ao vento, tudo formava uma moldura silenciosa para uma vida que começava torta. O pai apenas segurou sua mala e entregou nas mãos do fazendeiro, como quem fecha um trato com a mão suada. Clara não disse nada menos, porque não havia mais o que dizer. Foi apenas, do lado de dentro da casa, as paredes respiravam silêncio e o chão rangia a cada passo. Vicente mostrou o quarto, com um gesto seco. E aqui. E saiu, deixando Clara sozinha com suas malas, seus fantasmas e a sombra de uma escolha que nunca foi sua. Sentada na beira da cama, ela encarou o lençol branco, como quem olha para um abismo. Aquele era o começo de algo que ela ainda não conseguia nomear, mas que já doía como se fosse o fim. Enquanto a noite caía, Clara se encolheu na cama com a mesma roupa da chegada, o rosto enterrado no travesseiro, abafando o choro. Do lado do fora, o som dos passos de Vicente no assoalho indicava que ele também não dormia, mas não se aproximava. Não dizia nada. Um silêncio de dois corpos duas dores, de dois mundos que se cruzavam sem permissão. A lua cheia banhava a varanda com sua luz branca, e o campo dormia em paz, alheio à guerra que começava dentro daquela casa. Uma guerra de sentimentos represados, de palavras engolidas, de destinos arrancados à força, e no meio de tudo, Clara menos, com 18 anos. E nenhuma certeza. Menos era apenas uma menina tentando não desaparecer. No dia seguinte, enquanto Clara lavava o rosto no tanque do quintal, escutou o som ritmado do machado cortando lenha. Olhou por cima do ombro e viu Vicente, sozinho, suando em silêncio, sem camisa, com os músculos rígidos, marcando a rotina de quem nunca teve tempo para sentir. Aqui ninguém tem luxo de querer, moça. Só o que tem é o que dá para aguentar. A frase escapou dele como quem cospe uma verdade dura demais para engolir. Clara não respondeu, mas guardou aquelas palavras como um aviso, ou uma sentença. Ela passou o dia vagando pela casa, reconhecendo os espaços que agora deveriam ser seus. Não havia porta no quarto, só uma cortina grossa. Os talheres e ram, contados, os pratos gastos, um rádio velho no armário, um retrato empoeirado de uma mulher desconhecida. Tudo parecia parado no tempo, mas o que mais pesava era a ausência de vozes, de vida. Em certo momento, a mãe de Clara ligou pelo telefone da vila. Seja forte.
é pro seu bem. Clara desligou antes que ela terminasse a frase. Na varanda, naquela tarde, Vicente limpava a sela do cavalo, quando ela ousou perguntar por que aceitara o acordo com seu pai. Ele não olhou para ela, porque dívida é dívida. E palavra é palavra. Clara engoliu seco. Aquilo era tudo o que ela representava? Um pagamento, um pedaço de papel, assinado entre homens? Voltou para o quarto com a sensação de estar presa num corpo que não comandava, numa vida que não escolheu. Naquela noite, deitada em silêncio, Clara releu mentalmente a frase que ouvira. Só o que tem é o que dá para aguentar. Será que era isso que a vida esperava dela? Aguentar. O peso da frase ecoava como um sino dentro do peito. Ela começava a entender o mundo de Vicente. E, ao mesmo tempo, começava a se perder no espelho rachado do banheiro. Ela se viu como nunca. Uma mulher que ainda parecia menina, mas que já carregava nos olhos um cansaço que não era dela. Ali, diante do próprio reflexo, fez uma promessa silenciosa. Não se entregaria fácil. Se era para viver ali, não seria calada. Não seria invisível. Aquela promessa, nascida do ressentimento, seria a fagulha que daria início a tudo. Porque às vezes, o que começa como revolta é só o grito abafado de quem ainda não desistiu de sentir. E Clara, mesmo sem saber, estava só começando a lutar por algo que ela ainda não entendia menos, mas que mudaria tudo. Clara acordava cedo, mas não por vontade. Era o galo, o barulho do poço, o cheiro do café forte passado por Vicente que a despertavam sem convite. A rotina da casa era rígida. Ele saía antes do sol subir, só voltava ao fim da tarde, com a camisa molhada de suor e a cara fechada. Mal trocavam palavras. Apenas o básico. A comida tá na mesa. Fecha a porteira. Não vai pro pasto sozinha. Cada frase era um lembrete de que ela era hóspede de um destino emprestado. Nos primeiros dias, Clara se dedicou a ignorá-lo. O silêncio, no fundo, doía menos que a hostilidade. A casa era velha, mas firme. Os móveis tinham marcas do tempo, e as janelas emperravam quando o vento batia forte. No fundo do quintal, uma pequena horta maltratada por falta de cuidado. Foi ali que Clara começou a cavar sua sobrevivência emocional. Plantou coentro e alface, mais para se ocupar do que por gosto. Um dia, Vicente passou e disse: "Isso aí não vinga com esse solo seco." Mas à noite, quando ela voltou para a horta, havia um saco de adubo encostado na cerca. Nenhuma palavra dita. Só o gesto. Na vila, começaram os cochichos. Diziam que Vicente havia comprado a filha dos Prado como quem compra uma égua. Diziam que Clara era altiva demais, que não duraria um mês. Quando ela foi à venda comprar sabão, sentiu os olhares cravados como facas nas costas. "Coitada! Tão novinha", murmurou uma senhora ao passar. Clara saiu dali com o queixo erguido, mas os olhos cheios d'água. De volta à fazenda, ficou horas olhando o campo, perguntando-se se algum dia aquele lugar poderia deixar de doer. Vicente, apesar de rígido, começou a demonstrar pequenas frestas de cuidado. Numa noite fria, ao perceber que Clara tremia sob o lençol, colocou discretamente uma manta a mais aos pés da cama. Em outro dia, aparou as tábuas soltas da varanda, onde ela tropeçava toda manhã. Nunca dizia por quê, menos apenas fazia. Clara fingia não notar, mas cada gesto desses deixava uma rachadura no muro de raiva que ela tinha erguido dentro de si. Com o tempo, começaram a se encontrar nas rotinas. Ela lavando roupa no tanque, ele limpando a sela do cavalo. A convivência, embora fria, deixou de ser hostil. Não havia ainda confiança, mas o ódio tinha perdido força, e mesmo sem perceber, Clara começou a observar como ele falava com o cavalo, como tratava a terra, como coçava o queixo quando pensava demais. Vicente já não era só o homem que a comprou. Era um enigma que ela começava a decifrar, mesmo sem querer. Mas naquele mundo seco e silencioso, tudo ainda era frágil demais. Bastava um vento mais forte para virar tudo de ponta cabeça. E acueu o vento. Ele estava por vir. Naquela manhã, o pai de Clara apareceu de surpresa na fazenda, com a camisa suada e os olhos baixos. Trazia uma sacola de couro surrada e um envelope amassado nas mãos. Vicente o recebeu na varanda com a mesma expressão de sempre, dura
impenetrável. Clara observava da janela, com o coração acelerado. Havia algo estranho naquele reencontro. O pai não a cumprimentou. Limitou-se a dizer, seco. Trouxe o restante do acordo. Vicente não estendeu a mão, nem olhou nos olhos do velho. Apenas respondeu. Não era necessário. O combinado está feito. Mais tarde, Clara encontrou o envelope em cima da mesa. Dentro, estavam os papéis da dívida quitada. E ali, pela primeira vez, entendeu de verdade. Ela não era só o pagamento, era o recibo. Tudo nela queimou. O estômago revirou, a garganta travou. Aquela visita não era para ver como ela estava menos. Era para reforçar que ela não pertencia a si mesma. Foi até a varanda, encarou Vicente com os olhos marejados e perguntou: era só isso para você? Um negócio, ele não respondeu. E naquele silêncio, a dor dela encontrou espaço para explodir. Naquela noite, Clara não jantou. Ficou perto do curral, olhando as estrelas, com os braços cruzados e os olhos vazios. A raiva, o abandono e a solidão se misturavam num nó impossível de desfazer. Vicente passou por ela uma vez depois e voltou. Parou de pé, sem saber o que dizer. Você deve me odiar. Ele arriscou. Ela não respondeu, mas naquele instante, algo mudou, porque pela primeira vez, ele tentava nomear o que sempre ignorou. O sentimento dela. Nos dias seguintes, Clara evitou Vicente, se isolou, parou de cuidar da horta, deixou a casa em silêncio, mas dentro dela, algo estava se movendo. Pela primeira vez, não era só raiva menos, era decepção, porque no fundo, ela queria ter acreditado que ele era diferente. Queria ter imaginado que os pequenos gestos significavam mais. E essa quebra foi pior do que tudo. Foi como perder uma esperança que ela nem sabia que tinha. Vicente, por sua vez, ficou inquieto. Começou a se atrasar no serviço, a esquecer as tarefas simples. Seu mundo organizado desandava, e ele não entendia o porquê. Até que, em uma noite, bateu na porta do quarto dela. Eu não sei como lidar com isso, mas eu nunca quis que você se sentisse presa. Clara, de costas. Não respondeu, mas suas mãos tremiam. Era a primeira rachadura no escudo dele. A primeira tentativa de dizer algo que o machucava mais do que calar. E foi aí que tudo começou de verdade. Porque o silêncio entre eles, que antes era uma barreira, agora se tornava um espaço de possibilidades. Um espaço perigoso, incômodo, mas necessário. O catalisador não foi a chegada do pai nem os pai-pais. Foi o primeiro pedido de verdade, ainda que torto, ainda que tarde. Nos dias que se seguiram, Clara ficou entre o impulso de fugir e o desejo de entender o que havia por trás daquele homem calado. Em alguns momentos planejava ir embora de vez menos. Pensava em pegar o dinheiro escondido na gaveta da cozinha, chamar uma carroça da vila e sumir. Em outros, lembrava do lenço deixado sobre sua cama, da manta extra no frio, da horta com adubo. Pequenos sinais de que talvez Vicente não fosse só o homem do acordo. Mas, e se fosse? E se tudo aquilo fosse apenas culpa disfarçada? A dúvida doía mais que a certeza. Enquanto Clara silenciava por dentro, Vicente se debatia no próprio orgulho. Queria dizer que se arrependia, mas não sabia como. Queria consertar algo, mas nem sabia onde havia quebrado. Criado para engolir emoções como se fossem pedras. Nunca aprendeu a pedir perdão, muito menos a demonstrar afeto. Passava mais tempo nos campos, cavalgando longe da casa. Talvez para fugir dela, ou dele mesmo. Cada dia, sem o olhar de Clara, era como uma cerca derrubada, que ele não sabia mais erguer. Numa tarde abafada, Clara viu o cavalo favorito de Vicente, mancando perto do estábulo. Correu até lá e tentou ajudá-lo, mas o animal se assustou e quase a derrubou. Vicente apareceu logo depois. Ao vê-la caída no chão de terra, correu, aflito, e a segurou pelo braço. Você está bem? Pela primeira vez. Javier Goncha, real, em sua voz. E pela primeira vez, Clara chorou na frente dele. Não de dor física, mas de tudo que estava entalado. E ele não fugiu. Naquela noite, sentaram-se na varanda sem dizer uma palavra por meia hora. Apenas dividindo o mesmo silêncio. Vicente estendia um copo d'água,
Clara aceitava. A presença dele, embora desconfortável, começava a deixar de se ameicar. Havia algo em sua rigidez que, paradoxalmente, a fazia se sentir protegida. Mas o medo de se iludir a segurava. E se ela se entregasse, e ele a machucasse como todos os outros? Numa madrugada quente, Clara levantou e caminhou até o quintal. Precisava de ar. Vicente, que não dormia, foi atrás. Pararam frente a frente. Ele, com os braços cruzados, ela, com os olhos fixos. Se você quisesse que eu fosse embora, já estaria dito. Mas se quer que eu fique, precisa aprender a me olhar nos olhos. Vicente demorou, mas olhou. E naquele olhar havia um pedido, um daqueles que não se faz, com palavras. Mesmo assim, Clara não sabia o que fazer. Seu coração estava dividido entre partir e permanecer. E essa indecisão era a última prova de que algo dentro dela já tinha mudado. Porque quando a gente realmente não sente, não há dilema. Mas quando a dúvida nasce, é porque alguma coisa já começou a florescer. Alguns dias depois daquele encontro, no quintal, Clara tomou uma decisão silenciosa. Ela ficaria, não porque devia nada a Vicente ou à sua família, mas porque, pela primeira vez, desde que tudo começou, sentia que ainda havia algo ali que valia a pena ser descoberto ou reconstruído. Aquilo não era amor ainda, mas também não era mais só dor. Era como um terreno seco que começava a rachar com a primeira chuva. E, então, ela decidiu plantar. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do galo, preparou o café, limpou o terreiro e voltou a cuidar da horta. Vicente a observava de longe, sem saber se devia se aproximar ou continuar em silêncio. Quando passou por ela com a enxada no ombro, murmurou um obrigado quase inaudível. Clara fingiu não ouvir, mas sorriu de leve, pela primeira vez. O ritmo entre eles mudou. Ainda havia distâncias, mas agora existiam também pontes, e cada gesto era uma tábua nova colocada no meio do abismo. O clima na casa começou a mudar de forma sutil. À noite, Vicente passou a deixar a luz da cozinha acesa para que Clara não caminhasse no escuro. Ela, por sua vez, começou a lavar também as roupas dele junto às suas. Ninguém falava disso, mas ambos notavam. Um dia, ele trouxe para ela uma muda de roseira que achou perto do riacho. Talvez floresça, se cuidar direito. Foi a primeira vez que ele ofereceu algo que não era necessidade, era beleza. E aquilo, para Clara, significou muito mais do que ele imaginava. Foi nessa fase que Clara começou a escrever de novo, mas dessa vez não cartas de fuga menos e sim fragmentos do que estava vivendo. Ele é como o chão rachado, parece seco, mas guarda água lá no fundo. Escreveu isso num papel que guardou na gaveta. Sem querer, Vicente encontrou dias depois. Não disse nada, mas naquela mesma noite, deixou um bilhete sobre a mesa. Chão seco também tem raízes. Era pouco menos, mas era o bastante para que ela entendesse. Ele estava tentando. Foi assim que, devagar, eles começaram a construir algo novo. Não havia promessas, nem toques, nem beijos. Mas havia respeito. E, acima de tudo, havia a escolha de continuar tentando. Para Clara, aquilo era mais revolucionário do que qualquer paixão repentina. Porque ninguém a forçava mais. Ela estava ali, por ela, e isso mudava tudo. Mas como tudo que começa a florir em terra dura, aquela nova fase também traria seus desafios. Porque o passado não desaparece apenas porque o presente melhorou. E a ferida, mesmo cicatrizando, ainda podia arder com um sopro de vento maldoso. E esse vento estava vindo de longe. Na vila, os comentários começaram a mudar. Alguns diziam que Clara havia amansado o bicho do mato. Outros falavam com espanto. Pensa num homem que agora até conversa. As palavras chegavam até ela pelas frestas da venda. Pelo olhar curioso das senhoras na igreja. Clara fingia não se importar, mas no fundo, sentia um calor estranho no peito. Porque agora, as pessoas não falavam só dela, menos falavam deles. E isso, apesar de assustar, também mexia com algo que ela tentava não nomear. Vicente, por sua vez, andava diferente. Passou a pentear o cabelo com mais cuidado. Trocou a camisa xadrez
desbotada por uma menos poída, começou a voltar mais cedo do pasto, trazendo frutas do cerrado ou mudas novas. Uma noite depois de jantar, limpou os pratos com ela, e ali, entre uma esponja e um silêncio gostoso, Clara riu. Riu de verdade. Ele olhou para ela, meio sem jeito, e disse: "Seu riso é mais bonito que esse céu estrelado." Ela corou, sem saber se agradecia ou se fugia, mas não fugiu. A relação dos dois ainda era feita de passos tímidos. Um dia ele esbarrou nela na varanda, e sua mão tocou o ombro dela por acidente. Ela sentiu o corpo inteiro estremecer. Tarde, ao ajudá-la a descer do cavalo, segurou sua cintura por mais tempo do que o necessário. Os olhos se encontraram. Nenhum dos dois disse nada, mas havia ali um universo inteiro contido num instante. O desejo começava a rondar a casa como um animal arisco, pronto para se revelar. Foi numa noite de chuva forte que a tensão transbordou. Faltou luz, a casa inteira escura, e Clara se assustou com o trovão. Vicente acendeu um lampião e entrou no quarto, com passos lentos. "Você está bem?" perguntou. Ela assentiu, mas ele ficou. Sentou na beira da cama, e ali, no escuro, partilharam confidências. Ela falou do medo de ser esquecida. Ele contou da noiva que o abandonou. Pela primeira vez, as dores se tocaram, e no calor da confissão, seus rostos chegaram perto demais. Quase se beijaram. Mas não, ainda não. A partir daquele dia, algo mudou. Eles não eram mais apenas dois estranhos convivendo. Havia uma tensão sutil nos gestos, um cuidado mais evidente nos detalhes. Vicente passou a chamar Clara de pequena quando ela se distraía, e ela passou a guardar os bilhetes dele num caderno que escondia debaixo do travesseiro. O amor ainda era silêncio menos, mas um silêncio cheio de promessas. Mas toda promessa, por mais bonita que seja, atrai olhos que não sabem amar. E um desses olhos estava voltando à vila menos com mágoa, com inveja e com vontade de destruir. O que mal tinha começado a florescer acordava sem o peso no peito. Passou a dividir tarefas com Vicente, não por obrigação, mas por vontade. Eles cavalgavam juntos ao entardecer, riam de histórias antigas às vezes do nada, só pelo prazer de ouvir o outro falar. Numa dessas tardes, ela se arriscou a ensinar Vicente a dançar. "Dançar, eu pareço uma tora seca," ele disse, rindo. Mas tapu. Na varanda, sob a luz amarela da lamparina, ele a segurou pela cintura com as mãos desajeitadas. E ela guiou seus passos num compasso suave e íntimo. A horta floresceu, como nunca. O coentro vingou. O alface cresceu e até as flores que Clara plantou desabrocharam. Vicente observava tudo com olhos de quem aprendia a admirar, e não apenas a controlar. Ela colhia e ele cozinhava. Sim, cozinhava. Tortas simples, mas feitas com cuidado. E entre os aromas, Clara descobria um novo tipo de amor. Aquele que se constrói devagar, nas pequenas gentilezas. Uma noite, ao vê-la cantarolando na cozinha, ele encostou na porta e disse: "Essa casa nunca teve canto. Agora tem." O cavalo manco, que antes era motivo de tensão, virou símbolo de cuidado compartilhado. Cuidaram dele juntos, dia após dia, até que, enfim, o animal voltou a correr. Foi a primeira vez que Vicente ergueu os braços em comemoração. E Clara correu e o abraçou, sem pensar. Por alguns segundos, ele não reagiu, mas então envolveu-a em silêncio. Não disseram nada. Não precisavam. Aquele gesto era tudo. Até os objetos da casa pareciam mudar com eles. Vicente limpou o rádio antigo e deixou tocando música raiz. No fim das tardes, Clara pendurou cortinas novas que ela mesma costurou. Um dia, ele a levou ao velho galpão e mostrou uma parede onde havia desenhado, na juventude, os contornos de um rosto feminino. Era da minha noiva. Nunca terminei. Clara passou o dedo sobre o contorno. Talvez você só tenha começado a desenhar errado. Numa tarde de domingo, foram juntos até a vila. Caminharam lado a lado, sem toques, mas em silêncio visível. As pessoas olhavam menos uns com surpresa, outros com respeito. Vicente entrou com ela na venda, a chamou de minha mulher, com naturalidade. Clara, envergonhada, sorriu, e pela primeira vez sentiu que pertencia a algum lugar, não porque foi colocada à força, mas porque escolheu estar.
Mas a felicidade, quando nasce em terra de dor, costuma atrair tempestade. E ela veio, com o som de uma moto velha chegando. Sobre ela, um rosto conhecido de Clara, vindo do passado. E com ele, palavras venenosas prestes a desenterrar tudo que ela achava ter deixado para trás. O homem que desceu da moto era Kaique, antigo vizinho e pretendente de Clara. Na vila, tinha o olhar debochado de quem carrega mágoas mal disfarçadas. Então é aqui que você está enfiada? Disse, cruzando os braços diante do portão da fazenda. Clara congelou ao vê-lo. Kaique nunca a respeitou. Via nela uma posse que pediu. E agora, ver a moça nos domínios de Vicente, mais livre e altiva do que nunca, era uma afronta que ele não deixaria passar. Naquela mesma tarde, a vila inteira fervilhava com as novas histórias. Kaique espalhou que Clara fora vendida, que era mantida como empregada em troca de terra e perdão, que Vicente a tinha comprada como se compra uma novilha. A maldade tomou forma, alimentada por vozes que sempre quiseram acreditar no pior. Os cochichos viraram denúncia, e em poucos dias, um fiscal da cidade apareceu na porta da fazenda. Clara e Vicente foram surpreendidos por perguntas duras, como se fossem criminosos. Clara foi chamada à parte e questionada com frieza. Você está aqui contra sua vontade? Está sendo coagida? A menina respirou fundo, sentindo o mundo girar. Naquele instante, flashes de tudo passaram por sua mente. O dia da chegada, o silêncio pesado, a dor no peito, a horta crescendo, os passos de dança, o abraço do cavalo curado. Tudo aquilo era real, era dela, e mesmo que o começo tivesse sido uma prisão, agora, ela escolhia ficar. Olhou nos olhos do fiscal e respondeu, com a voz firme: ninguém me força a nada aqui. Eu estou onde quero estar. Vicente, ao saber da denúncia, ficou em silêncio por horas. Depois, entrou na cela e desapareceu com um cavalo por 2 dias inteiros. Quando voltou, trazia nos olhos uma angústia antiga. Sentou-se ao lado de Clara, na varanda, e disse: eu sempre temi isso, que você se arrependesse, que o mundo nos jogasse de volta para o começo. Ela segurou sua mão pela primeira vez, sem hesitar. O começo foi deles. O que temos agora é nosso. A partir daquele dia, Clara percebeu que havia atravessado um portal invisível. Não era mais uma menina tentando sobreviver. Era uma mulher decidida a defender sua própria história. Mas o custo da verdade é alto, e as feridas mal curadas do passado voltariam, exigindo escolhas duras e coragem que ela ainda nem sabia que tinha. Aquele foi o ponto sem retorno. Porque ali, no meio da tempestade, Clara não apenas afirmou que amava menos. Ela lutou por esse amor. E lutar, às vezes, dói mais do que perder. Após o escândalo da denúncia, a tranquilidade da fazenda virou lembrança. Vicente passou a ser observado com desconfiança na vila. Onde antes havia silêncio respeitoso, agora havia cochichos e portas entreabertas. Alguns fornecedores pararam de entregar. Outros subiram os preços. O nome dele e o dela, menos, começaram a ser ditos com escárnio. Clara percebeu o peso disso quando foi ao armazém, e o dono fingiu não vê-la. Ela saiu com as mãos vazias e os olhos cheios d'água. A culpa é minha, disse ao chegar. Mas Vicente apenas respondeu: é do mundo, não sua. Kaique, percebendo que não conseguiu separar o casal com a denúncia, decidiu ir além. Começou a espalhar boatos mais agressivos. Que Vicente batia nela. Que Clara vivia trancada. Que já tentara fugir 2 vezes. Essas histórias chegaram até o rádio da cidade. E numa manhã, um programa popular mencionou o caso com tom de escárnio. A mocinha da fazenda virou novela. Clara, ouvindo tudo, sentiu o rosto queimar. Vicente apertou os punhos com tanta força que fez sangue escorrer debaixo das unhas. A tensão chegou ao ápice quando Kaique apareceu armado na frente da fazenda, gritando o nome de Clara e exigindo que ela fosse embora com ele. Valcamares, mas ele te comprou, Clara. Eu posso te dar o que ele nunca vai te dar. Vicente saiu de casa devagar, com a espingarda nos braços, mas sem mirar. Vá embora. Agora.
Diz Clara estava na varanda, imóvel, com o coração rasgando por dentro. Pela primeira vez, tive medo real, medo de que algo realmente acabasse ali. Não por escolha, mas por força bruta. Depois do confronto, Vicente trancou-se por dias. Voltou a ser o homem do início. Mudo, ausente, distante. Clara, por outro lado, se manteve firme, cuidava da casa, das plantas, da rotina. Mas seu peito era uma panela de pressão. Sentia que estava perdendo ele, como se tudo o que construíram estivesse. E mais do que tudo, sentia raiva de ser sempre ela a resistir. Queria que, dessa vez, ele lutasse por eles. Foi numa noite escura, com um campo envolto em neblina, que Clara o confrontou. Encontrou-o no curral, sozinho, lavando as mãos em silêncio. Se você não acredita mais nisso, me diz, agora. Pork. Eu não vou ser a única a segurar esse amor com as duas mãos. Vicente a encarou. Seus olhos estavam vermelhos, sua voz falhou. Eu só tenho medo de te perder. Clara respondeu. Firme. Então me segura, porque eu já estou aqui. Os inimigos não estavam apenas do lado de fora. O maior deles ainda estava dentro. O medo de confiar, de ceder, de amar de verdade. E esse, eles ainda teriam que enfrentar juntos, ou ver tudo desmoronar. A chuva caía fina quando Clara encontrou, por acaso, a antiga aliança de noivado. Estava guardada numa caixinha de metal no fundo do armário, junto com uma foto antiga de uma moça sorrindo. Isadora, o nome, estava rabiscado atrás da imagem. Clara ficou parada por longos minutos, com o coração batendo devagar, como se a verdade ali dentro tivesse apagado a luz do mundo. Aquela mulher que o deixou no altar ainda vivia, de alguma forma, dentro daquela casa. Dentro dele. E isso doía mais do que ela podia suportar. Ela não gritou, não quebrou nada, mas naquele mesmo dia, fez as malas. Vicente tentou impedir, mas ela apenas disse: Você nunca me escolheu. Você só me deixou ficar. A frase cortou, como faca. Ele ficou parado no batente da porta, enquanto ela descia a estrada de terra com os olhos fixos no chão e o peito em pedaços. Não havia mais boatos, não havia mais denúncia, menos só o silêncio entre dois corações quebrados. Vicente não foi, e isso mais do que tudo, foi o que mais a feriu. Clara se abrigou na vila, na casa da professora que um dia lhe ensinou a escrever. Lá, voltou a dormir num colchão mole, a ouvir rádio velho e a tomar café coado. Mas tudo parecia fora da lugar. O som das galinhas, o cheiro da cidadezinha, os olhares das pessoas, tudo parecia gritar que ela não pertencia mais àquele mundo. Escreveu cartas, rasgou todas. Pensou em voltar, depois se amaldiçoou por pensar nisso. Se ele me amasse, de verdade, teria vindo. Vicente, por sua vez, fechou a casa como se enterrasse um morto. Parou de plantar. Parou de limpar. Parou de falar. Dormia no sofá, com a luz da cozinha acesa, como se Clara ainda pudesse voltar a qualquer instante. O cavalo ficou doente, e ele nem notou. A horta morreu. A roseira secou, e no fundo do bolso, ele carregava o bilhete dela. Chão seco também tem raízes. Lia todas as noites, como quem procura salvação, em palavras que não sabe mais como merecer. Kaique, vendo Clara de volta à vila, tentou se reaproximar, ofereceu ajuda, fingiu arrependimento, mas ela já não era a mesma. Não caiu nas palavras fáceis nem nos gestos vazios. Você só quer vencer o Vicente. Mas eu não sou troféu, disse, com os olhos firmes. Mesmo assim, o vazio dentro dela continuava latejando. Amar, ela tinha aprendido. O problema agora era aprender a perdoar menos a ele e a si mesma. E naquele ponto, tudo parecia perdido. A casa estava vazia. Oh, amor, a esperança soterrada. Mas às vezes, é no fundo do poço que a gente encontra o espelho. E Clara, ao se olhar com honestidade, começaria a ver que ainda havia algo vivo ali dentro. Algo que, se Vicente também visse, ainda poderia florescer. Choveu por 3 dias seguidos. Na vila, Clara mal saía do quarto. As cartas que escrevia já não eram mais para ninguém, menos eram para o vazio. Acho que estou desaparecendo aos poucos, anotou num papel que depois queimou na pia da cozinha. A dor não era mais raiva,
Era a ausência de sentido, de voz, de direção. Pela primeira vez, desde que saiu da fazenda, ela se sentia vazia de si mesma. Vicente não era mais o problema. Era o eco, o espelho que mostrava tudo o que ela queria menos, mas tinha medo de aceitar. Certa noite, a professora lhe entregou um envelope antigo. Era uma das primeiras cartas que Clara havia escrito, anos antes, cheia de sonhos e planos. Na carta ela dizia: quero amar alguém que me veja como eu sou menos, mesmo quando nem eu me reconheço. Ao reler aquelas palavras, Clara chorou. Chorou até o corpo cansar, porque percebeu que, talvez, Vicente a tivesse visto assim, do jeito torto dele, no tempo dele, com as feridas dele. E ela tinha visto ele também, mas não soubera ficar quando mais importava. Na fazenda, Vicente continuava em ruínas. Certa tarde, foi até o riacho, onde encontrara a muda da roseira. O lugar estava tomado pelo mato. Sentou na beira da água e tirou do bolso o bilhete dela. Amassado, úmido, gasto. Chão seco também tem raízes. Repetiu essa frase, em voz alta, pela primeira vez. E ali, com os pés na água fria, ele chorou. Não como homem que perdeu uma mulher menos, mas como menino que nunca soube como ser amado sem medo. Foi ali que entendeu. Não bastava deixá-la ficar, ele precisava querer ficar também. Na vila, Clara foi até a igreja sozinha. Sentou nos fundos para rezar, mas para ouvir o silêncio. E no silêncio, lembrou das noites na varanda, da dança desajeitada, do dia em que ele cuidou do cavalo, como se cuidasse dela. Aqueles gestos pequenos eram, talvez, a forma mais honesta que Vicente sabia amar. E ela queria ser amada daquele jeito, sim, mas também queria que ele aprendesse a dizer isso com palavras. E se isso nunca acontecesse, ela suportaria? A dúvida corroía. Na volta para casa, encontrou um pedaço de papel no portão da professora. Era da venda. Um recado curto. Vicente passou aqui. Deixou isso. Era o lenço que ela deixara cair no dia da despedida. Estava limpo, dobrado, com um galinho seco de roseira junto. Só isso. E foi o suficiente para que o peito dela explodisse. Em um grito calado. Ele ainda lembrava. Ele ainda cuidava. Talvez ainda esperasse. Naquela madrugada, Clara olhou para o céu pela janela e sussurrou: se ele lutar por mim, eu volto. Mas se não, então eu sigo sozinha. A resposta viria em breve, mas antes, ela precisava entender uma coisa: que amar não é depender, é escolher, e que às vezes, a gente precisa se afastar para descobrir onde realmente quer voltar. O sol mal nascia quando Clara arrumou a mochila. Não sabia ainda o que faria, só sabia que precisava se mover. Caminhou até o alto do morro, atrás da vila, de onde dava para ver a estrada que levava à fazenda. Ali, sentada na pedra grande onde brincava na infância, deixou o tempo passar. O vento batia no rosto como um sussurro antigo, Pensu em Tudor, nas palavras não ditas, nas verdades escondidas, no silêncio que ela mesma alimentou. E percebeu, se quisesse recomeçar, teria que parar de esperar que o outro desse o primeiro passo. Pela primeira vez, ela escolheria amar sem orgulho. Enquanto isso, Vicente também se movia. Lavou o rosto, barbeou-se, trocou a camisa desbotada por uma limpa. Caminhou até o velho galpão, onde estavam os entulhos da vida antiga. Jogou fora o retrato de Isadora. Enterrou a aliança no pé da roseira seca. Obrigado. Mas agora acabou, murmurou. Não foi um ritual de raiva, mas de despedida. Ao enterrar aquele pedaço do passado, ele abria espaço para algo novo. Menos algo que, dessa vez, ele escolheria com um coração, e não com um medo. Na vila, Clara entrou na venda, comprou sementes novas e um caderno de capa dura. Pra que tudo isso? Perguntou o balconista. Ela sorriu. Pra plantar o que ficou pela metade. Pegou a estrada a pé, com o rosto erguido e o passo firme. Cada passo era uma decisão. Não havia promessas do outro lado, só a vontade de tentar. E tentar, para quem já desistiu uma vez, é o gesto mais corajoso que existe. Vicente a viu de longe, surgindo no caminho como uma miragem. Seu peito apertou, pensou em correr até ela menos, mas ficou parado.
Era ela quem tinha ido embora. Era ela quem voltava. Quando ela se aproximou, ele tirou o chapéu e olhou nos olhos dela como da primeira vez. Se você veio buscar desculpas, eu não tenho. Mas se veio recomeçar, posso te mostrar o pomar novo. Clara sorriu com os olhos cheios. Eu vim plantar. Vicente assentiu. Então vamos. Não houve beijo, nem abraço imediato. Mas houve algo mais forte. 2 corações inteiros, que mesmo quebrados, escolhiam reconstruir juntos a horta, a casa, os silêncios. Tudo seria refeito, um gesto de cada vez. E agora? Sem dívida, sem acordo, sem prisão. Só escolha. Porque, quando a gente volta por vontade, não volta para o mesmo lugar. Volta para um lugar novo. Mesmo que tenha o mesmo nome, mesmo que tenha a mesma cerca. O amor, ali, finalmente nascia menos, como flor no chão rachado. Simples, inesperado. E acima de tudo, verdadeiro. Meses se passaram desde aquele reencontro silencioso. A fazenda, antes rígida e cinzenta, agora era outra. Clara e Vicente reconstruíram, não apenas a rotina, mas o olhar, um sobre o outro. Plantaram juntos, colheram juntos, erraram e aprenderam. Clara retomou a escrita, não mais em folhas rasgadas, mas em um caderno novo onde registrava os dias, os risos, os medos, as descobertas. Vicente passou a ler essas páginas escondido. No fim da noite, como quem encontra um mapa para entender o que o coração nunca soube dizer com clareza. Na vila, as histórias mudaram de tom. Agora, diziam que Vicente sorria mais, que Clara parecia mulher feita. As senhoras da venda pararam de cochichar. Os fornecedores voltaram a bater na porteira. Até o rádio da cidade mencionou a fazenda num programa de histórias locais. O amor que venceu a desconfiança do sertão. Clara riu ao ouvir aquilo. Eles nem sabem a metade, disse. E Vicente, encostado na cerca, respondeu. Ainda bem. A roseira que antes secou, agora florescia. Clara cuidava dela com carinho, como se cuidasse do amor que plantou. Era ali, sob sua sombra, que ela e Vicente conversavam nas tardes quentes, deitados no chão, mãos entrelaçadas. Não falavam de futuro em voz alta, mas sabiam que ele estava sendo construído ali mesmo, entre o cheiro da terra, os dedos sujos e os olhares que já não se desviavam mais. Vicente, ainda calado, agora tocava o braço dela de leve ao passar. Às vezes, dançavam sem música, só com o som do vento batendo na varanda. Ele nunca aprendeu a dizer, eu te amo com facilidade menos, mas aprendeu a escutar quando ela dizia, e a responder com silêncio cheio de sentido. Clara, por sua vez, já não esperava que ele fosse outro homem. Aceitava o que ele era, porque também aceitava o que ela se tornara, forte, mas não dura, sensível, mas não submissa. Ela não pertencia a ele, menos caminhava ao lado. Certa noite, Clara escreveu no caderno. O que começou como um castigo, virou abrigo. E eu aprendi que o amor, às vezes, chega com botas sujas e mãos calejadas, e que não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. Vicente leu, fechou o caderno devagar, e pela primeira vez, deixou um bilhete ali dentro. Você não floresceu aqui. Você me ensinou a ser terra. Aquela casa, que antes parecia uma prisão, agora era lar. Um lar feito de escolhas diárias, de passos lentos e raízes profundas. O amor deles nunca seria de novela, menos, mas seria forte como o chão que pisavam. E isso, para os dois, já era mais do que o suficiente. O dia amanhecia devagar, tingindo, de dourado, os campos silenciosos. Clara caminhava descalça pela terra úmida, com a barra do vestido suja de orvalho, e os cabelos soltos dançando com o vento. Nas mãos, uma cesta de madeira, com tomates recém-colhidos, e um punhado de hortelã. Parou diante da roseira que agora florescia cheia, forte, carregada de vermelho e vida. Tocou uma das flores com delicadeza e sorriu sozinha. Era como tocar o próprio passado, e perceber que ele não doía mais. Atrás dela, Vicente se aproximava, em passos lentos, já sem chapeau, com as mangas da camisa arregaçadas e um balde d'água na mão. Não disse nada, apenas encostou ao lado dela,
e observou o jardim em silêncio. Os dois olharam para a frente, não para o que construíram, mas para o que ainda poderiam plantar. Entre eles, nenhuma promessa solene, só o conforto de saber que estavam exatamente onde queriam estar. Juntos. Por escolha. Ao fundo, o galo cantava, os cavalos relinchavam no pasto, e o barulho do vento entre as folhas lembrava uma canção que só eles conheciam. A fazenda era a mesma, menos mais clara. Já não era mais a menina vendida por um pedaço de terra. Era a mulher. E o fazendeiro já não era mais o homem que a comprou. Era o homem que aprendeu a amar devagar, com cuidado e com presença, Els Cominharam, de volta à casa lado a lado, dividindo o silêncio como um velho cobertor. Na varanda, o café fervia sobre o fogareiro e o rádio tocava uma música antiga, dessas que falam de amores difíceis e eternos. Vicente serviu o café, sem que ela pedisse. Clara olhou para ele, e ele olhou de volta menos como quem já não precisava, mais de palavras. Na parede da cozinha, pendurado por um prego torto. O bilhete amarelado com a letra de Clara agora estava emoldurado. Chão seco também tem raízes. Ao lado dele, o novo, e onde há raízes, a flor. E naquela manhã simples, entre café e terra, entre o que foi dor e o que virou afeto, a imagem final era clara. Duas pessoas inteiras, finalmente em paz com tudo o que foram menos, e com tudo o que escolheram ser. E assim termina a história de Clara e Vicente. Um amor que nasceu no terreno mais improvável possível, entre a dor, o silêncio e a terra rachada do sertão. Ivan acredita que o amor pode florescer mesmo quando tudo começa errado? Já viveu algo que parecia castigo, mas virou salvação? Se essa história tocou o seu coração, tem muitas outras esperando por você aqui no canal. Histórias emocionantes, intensas, cheias de verdade como essa. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma. E olha menos. Tem mais uma história incrível aparecendo aí na tela agora. Clica nela e continua com a gente nessa viagem pelo que há de mais humano, o amor, o perdão e os recomeços.